Oi, maravilhosa! Nesse vídeo eu vou te contar uma estratégia que eu apliquei em mais de 342 mulheres para emagrecer. Todas essas mulheres não conheciam de fato essa estratégia no emagrecimento. Essa que eu vou te contar agora nesse vídeo. Eu batizei ela em ECK, Equilíbrio, Controle e Queima. Vejo que a maioria das mulheres tentam emagrecer cortando de tudo da sua alimentação, fazendo essas dietas restritivas, porque foi um método que elas encontraram para emagrecer. Só que elas não conhecem essas estratégias que eu vou te passar agora nesse vídeo. Mas não se preocupe, eu vou passar a estratégia agora, como essas mulheres emagreceram e você também vai emagrecer. Eu dividi essas estratégias em passos. E o primeiro passo é o equilíbrio das refeições. Como é que acontece esse equilíbrio? Vamos lá. Primeiro você precisa conhecer a sua rotina. Para o emagrecimento acontecer, precisamos fazer uma matemática simples que o nosso corpo ele precisa fazer, que o nosso corpo é muito inteligente. Primeiro, temos que ver o que estamos comendo. Para fazer esse déficit calórico, a gente tem que consumir menos e gastar mais. É uma matemática bem simples, né? Vamos pensar o seguinte. Se eu gasto da mesma coisa que eu consumo, o meu corpo ele não vai buscar nas minhas reservas de gordura, porque não está faltando, está na mesma proporção. Agora, se eu consumo menos e gasto mais, o meu corpo vai lá nas minhas reservas de gordura, vai pegar essas minhas gordurinhas como fonte de energia. E aí que acontece o emagrecimento. Se eu consumo menos e gasto, se eu consumo mais e gasto menos, o meu corpo não vai buscar nas minhas reservas porque não está faltando. Então essas três perguntas que eu quero te fazer agora. Você está ganhando peso? Você está mantendo o seu peso ou você está perdendo peso? Se você está mantendo o seu peso, está acontecendo o quê? Você está consumindo e gastando iguais. Então não tem essa como o corpo ir pegar nas suas reservas porque não está faltando. Então, se você está perdendo, então você está consumindo menos e gastando mais. Então, teu corpo está indo nas suas reservas para queimar essas gordurinhas. Agora, se você está ganhando, é porque está acontecendo o quê? Você está consumindo mais e gastando menos. Então, teu corpo não vai buscar nas suas reservas, por isso que você está ganhando peso. Então, o que é que você vai fazer agora? Existe um aplicativo gratuito que você pode estar conferindo o que está acontecendo com você. Ele se chama Fast Secret. É um aplicativo que você vai conhecer a sua rotina alimentar. Você vai colocar tudo que você come, desde o café da manhã até o jantar. Se tiver ceia, você vai incluir também. Colocar lá todos os alimentos, que ele vai te dar uma soma no final do dia de quilocalorias. Lá você vai ter a base de computar o seu consumo de quilocalorias. E aí, você vai anotar essas três perguntas que eu acabei de te falar. Eu tô ganhando, tô perdendo ou tô mantendo o meu peso? E de acordo com a quilocaloria, você vai saber se eu estou ganhando, eu preciso fazer esse déficit calórico, eu preciso reduzir as minhas quantidades da minha alimentação. Eu vou dar um exemplo. Se você está consumindo 2 pães pela manhã, você já vai fazendo o quê? Diminuindo essas quantidades. Você já vai colocar 1 pão no café da manhã. Se eu como 5 colheres de arroz na hora do almoço, já vou colocar 4 colheres de arroz. Se eu consumo no jantar 3 colheres de cuscuz, já vou colocar 2 colheres de cuscuz. E você vai ver que no outro dia, quando você for registrar, essas quilocalorias já vai estar bem menos. Você já está conseguindo fazer esse déficit calórico. Você está diminuindo suas quantidades para esse déficit acontecer. Você está consumindo menos e gastando mais para o seu corpo ir lá nas suas reservas e pegarem como fonte de energia. Então esse aplicativo ele é bem completo, ele vai te dar as quilocalorias diárias que você está consumindo e você vai identificar o que está acontecendo hoje com você. E você vai começar a ter equilíbrio das refeições. Você vai ter que ir diminuindo para fazer o déficit calórico. Essa é a primeira estratégia que você precisa para iniciar o seu emagrecimento. Pontapé do emagrecimento. Como agora eu já te passei, né, o primeiro passo, que é o equilíbrio das refeições, agora você precisa para o segundo passo para dar continuidade no seu emagrecimento.
E o segundo passo é a saciedade. Você precisa de alimentos certos para te garantir a saciedade. Não adianta você saber o equilíbrio das refeições e não saber os alimentos corretos para te dar mais saciedade, para você não ficar beliscando o dia inteiro com fome. Porque o que é que acontece hoje? As mulheres não têm esse conhecimento desses alimentos corretos para dar saciedade e fica beliscando ou com fome. Tomou café da manhã, já fica beliscando até o almoço. E esses alimentos que você fica beliscando até o almoço são combustíveis extras que o seu corpo não estava esperando. Então, o seu corpo fica lá e joga como fonte de gordurinhas localizadas esses alimentos que ele não estava esperando para fazer a digestão. E você fica beliscando, chega o almoço, depois do almoço fica beliscando. Por quê? Porque esses alimentos que você está colocando hoje na sua rotina não são alimentos inteligentes. Não são alimentos que vai te dar essa saciedade para você não ficar beliscando entre uma refeição e outra. Então agora você vai aprender essa segunda estratégia, que é a saciedade. Como é que acontece então esses alimentos ideais? No café da manhã, eu vou dar exemplos aqui para você já começar a se alertar para incluir esses alimentos na sua rotina. Como você agora já sabe o equilíbrio, no café da manhã, se você come só um pão com manteiga, você vai colocar alimentos que vai dar mais saciedade. Que alimentos são esses? Um ovo, um queijo, um frango, um carne, proteínas que chamamos. As proteínas, elas são fundamentais no processo de emagrecimento, porque elas vão gerar mais saciedade e evitar que você fique beliscando, que fique com fome durante o dia. Então, no café da manhã, você vai colocar aí um pãozinho, né? Como eu já te ensinei no passo 1, que você comia 2 pãozinhos, você vai colocar um pãozinho, mas você vai colocar uma proteína. Vai colocar um ovo cozido ou um ovo mexido, ou você vai colocar um queijo, vai colocar uma colher de frango desfiado com esse pão, ou uma tapioca, ou um cuscuz. Vai colocar o café com leite e vai incluir uma fruta com fibras. Essa fruta pode ser com chia, pode ser com linhaça. Então, um café da manhã mais completo, um café da manhã que vai gerar mais saciedade. No almoço, se você colocava 4 colheres de arroz, você vai colocar 3 colheres de arroz com mais saladas. Um prato dividido em 50% salada e o restante dos 50% você vai colocar o carboidrato, vai colocar mais proteínas, né? Esse arroz pode ser um arroz com cenoura, um frango, uma carne, um peixe. Então, são alimentos que vai gerar mais saciedade. No lanche da tarde, você pode colocar aí uma banana, pode colocar um iogurte com castanhas. São alimentos que vai favorecer essa saciedade e evitar que você desconte num jantar. E o jantar, você pode repetir o almoço ou fazer um omelete, uma crepioca. São alimentos que têm mais proteínas, que tem um ovo, que tem um frango, que tem uma carne. Vai gerar mais saciedade e evitar que você fique beliscando até dormir, para não atrapalhar o seu sono de barriga cheia. Então, são alimentos que você precisa incluir na sua rotina. Como eu te falei, o aplicativo ele é bem completo, então ele vai te dar essa soma, ele vai te dar esse total de proteínas que você está consumindo hoje. Então você pode olhar como está o seu consumo de proteínas. Se tiver baixo, você precisa aumentar. Proteínas são carnes, ovos, queijos, peixes, que você aumentando essa proteína, esses alimentos, vai gerar mais saciedade e vai evitar que você fique beliscando. E as proteínas, ela favorecem no processo de emagrecimento, porque as proteínas, elas são mais difíceis de fazer a digestão. Então, o nosso corpo precisa de mais energia para digerir essas proteínas. E quando o nosso corpo precisa de mais energia para fazer a digestão, ele queima mais gordurinhas. Então, são estratégias inteligentes que você aplicando na sua rotina, você vai emagrecer e queimar gordura. Você gostou dessas estratégias que eu te falei agora? Essas estratégias são bem importantes para o teu processo de emagrecimento. E lembra que eu batizei ECK, que é equilíbrio, controle e queima. A terceira estratégia é bem importante. Essa terceira estratégia é a que você vai queimar gordura. Aqui você vai acelerar o seu processo de emagrecimento. Eu falei do controle, falei do equilíbrio que você precisa fazer, né, na sua rotina. E essa terceira estratégia, ela é bem importante. Eu espero que você aplique essas 3 estratégias para você, assim como as minhas alunas emagreceram e queimaram gordura. Então vamos lá? A terceira estratégia é a queima de gordura. Você já sabe equilibrar suas refeições, você já sabe o que colocar para te dar mais saciedade.
necessário. E agora você precisa queimar essas gordurinhas que você não quer. Essas gordurinhas na pochete, essas gordurinhas nas costas, as gordurinhas que você quer eliminar. Então, você precisa colocar alimentos, você precisa fazer essa estratégia para fazer a queima de gordura. Como é essa estratégia de queima de gordura? Essa estratégia são com alimentos mais quentes, alimentos que favorecem, que o nosso corpo precisa para fazer essa queima de gordura. Precisa ativar o nosso metabolismo. O metabolismo lento, o tal do metabolismo lento, ele precisa acelerar. Então, com esses alimentos, ele vai favorecer o quê? O aceleramento do metabolismo, porque teu corpo vai precisar colocar as tuas células para trabalharem. Alimentos quentes, quem são eles? O gengibre, a cúrcuma, o açafrão, né, que é a cúrcuma, a pimenta, a canela, o limão, são alimentos mais quentes que você colocando de jejum antes do café da manhã e antes de dormir vai favorecer essa queima de gordura. Você acordou, bebeu água, um copo de água vai favorecer a tua digestão. Se você faz uma boa digestão antes do café da manhã, então teu corpo já está preparado para a queima de gordura. Então você colocar um copo de água num de jejum quando você acorda e depois você fazer um shot. O que é um shot? É a estratégia para fazer a queima de gordura. Um shot é uma diluição concentrada em apenas 50 ml de água com meio limão espremido e a cúrcuma ou a canela ou o açafrão juntos e você vai ingerir antes do café da manhã, 10 minutos antes do café da manhã, para acontecer a queima de gordura. Esses shots são feitos todos os dias no de jejum para queimar gordura, para acelerar o teu processo de emagrecimento. Ele vai lá nas tuas células, fazem com que elas trabalhem, o teu metabolismo acelere para queimar esses alimentos que são mais quentes, esses alimentos antioxidantes, esses alimentos anti-inflamatórios que o teu corpo precisa. Então você precisa colocar essa estratégia antes do café da manhã para acontecer a queima de gordura. É demais, né? São 3 passos que, se você colocar em prática, agora você vai conseguir emagrecer. E se você quiser essas e outras estratégias para o teu emagrecimento, para acelerar o teu metabolismo, para acelerar essa queima de gordura, eu quero te fazer um convite agora. Você precisa baixar agora mesmo a dieta emagrecedora. A dieta emagrecedora é uma dieta feita por mim, onde você vai aplicar todas essas estratégias e outras estratégias com aulas gravadas que eu fiz, que eu desenvolvi para você emagrecer em 30 dias. Se você quiser isso agora, você viu que tem essas 3 estratégias e eu tenho outras estratégias para você conseguir o seu emagrecimento. A dieta emagrecedora, ela tem quatro dietas calculadas que eu fiz com esses alimentos mais poderosos, com esses shots que você vai colocar no jejum, esses alimentos que você vai colocar no seu café da manhã, e já tem quilocalorias, já são calculadas para acontecer esse déficit calórico para você emagrecer. Se você quiser emagrecer, se você quiser acelerar o seu emagrecimento, acelerar o seu metabolismo, colocar essas estratégias em prática, você precisa baixar agora a dieta emagrecedora por apenas R$ 47. Clica no botão aqui abaixo ou no linkzinho que tem na descrição desse vídeo e baixe agora mesmo. Não espere para outro dia. Baixe agora mesmo a dieta emagrecedora e venha conhecer essas estratégias e outras que eu fiz para você.